encontro de uma vez por mês, nosso encontro da comunhão, que seria realizado hoje, vai ser realizado no domingo que vem, às 9 da manhã. Então, nesse encontro da comunhão, nós temos o costume de partilhar a ceia do Senhor, partir o pão, partir o cálice, dividir entre nós. Esse é um momento tão especial. Então, nós vamos celebrar a ceia do Senhor no próximo domingo pela manhã. E é muito importante que você venha, que você participe desse encontro de comunhão. Bem, irmãos, eu quero ler a Bíblia com vocês agora. O texto da palavra do Senhor que se encontra em 1 Samuel, capítulo 28. 1 Samuel, capítulo 28. 1 Samuel, capítulo 28. Samuel, capítulo 28. Vamos aqui, irmãos, falar um pouco sobre a vontade de Deus. Será que você sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida? Vamos ver aqui, irmãos, esse episódio na vida de Saul. 1 Samuel, capítulo 28. Diz assim: sucedeu naqueles dias que, juntando os filisteus os seus exércitos para a peleja, veio fazer guerra contra Israel. Disse Aques a Davi: fica sabendo que comigo sairás a peleja, tu e seus homens. Então disse Davi a Aques: assim saberás quanto pode o teu servo fazer. Disse Aques a Davi: por isso te farei a minha guarda pessoal para sempre. Já Samuel era morto, e todo Israel tinha chorado e o tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade. Saul havia desterrado os médios e os adivinhos. Ajuntaram-se os filisteus e vieram acampar-se em Sunem. Ajuntou Saul a todo Israel e se acamparam em Gilboa. Vendo Saul o acampamento dos filisteus, foi tomado de medo, e muito se estremeceu o seu coração. Consultou, pois, Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por urim, e nem por profetas. Amém. Você já se interessou em saber qual é a vontade de Deus na sua vida? A vontade de Deus, o desejo de Deus é algo importante para você? Você se interessa em saber, tem algum valor a vontade do Senhor Deus? O que realmente Jesus planeja e quer para a sua vida? Irmãos, esse é um dos grandes assuntos que vive mesmo no nosso coração, na nossa mente, na vida cristã. A vontade de Deus. Todo crente, todo seguidor de Jesus tem a vontade de Deus como alvo. Eu preciso saber. Nós conhecemos a Bíblia, nós sabemos que a vontade do Senhor ela é perfeita, ela é boa, ela é agradável e ela faz muita diferença na nossa vida. Mas nem sempre é fácil descobrirmos o que realmente Deus quer para mim. Houve um homem chamado Saul, primeiro rei de Israel. Ele se encontrou num grande dilema de saber qual era a vontade de Deus naquela circunstância que ele estava vivenciando. Saul foi um rei que não andou segundo o conselho de Deus, segundo a vontade de Deus. E aqui nesse momento ele se deparou com uma situação muito difícil. Os filisteus era uma nação que vivia em guerra contra o rei de Israel. E era um reino assim, eles guerreavam entre si durante muitos anos. Havia muitos anos essa guerra. E chegou um momento de uma guerra muito forte, muito poderosa. E sabe o que aconteceu, irmão? Saul, ele fez aquilo que faziam todos os reis, era saber a vontade de Deus. Nós podemos guerrear contra os filisteus. Geralmente os reis pediam orientação a Deus, os profetas, para saber se podia entrar em guerra contra aquela nação. E Saul fez também isso, mas só que alguma surpresa, Deus permaneceu calado. Deus não falou nada, permaneceu em silêncio. Saul fez de tudo para ouvir a voz de Deus e Deus não lhe respondeu. Ele ficou sem saber. O que eu faço agora? Deus não me responde. Deus, eu não sei qual é a vontade de Deus para mim. Você já se encontrou numa situação também assim,
e não saber o que Deus queria para você. O que eu vou fazer, meu Deus, agora? Qual a decisão que eu tomo? Qual é a tua vontade, meu Deus? O que eu devo fazer nessa situação? E talvez você tenha orado, tenha pedido, tenha compartilhado. Não ore por mim, eu preciso saber a vontade de Deus. E talvez você não descobriu ali, ficou pensando e acabou tomando uma decisão de acordo com o que você achava que era o certo. E muitas vezes nós temos dificuldade de saber a vontade de Deus. E a primeira ideia que eu queria compartilhar com vocês nesta hora, que a vontade de Deus, ela está ligada com o bom senso. O que Deus quer para a sua vida tem também muito a ver com o bom senso. Não significa dizer que toda a vontade de Deus sempre é igual ao bom senso humano. Não, nem sempre. Mas muito da vontade de Deus tem a ver com o bom senso. Vamos observar aqui essa situação. Saul, ele, como eu falei, ele não andava segundo a vontade de Deus, a palavra de Deus. Deus instituiu uma lei para o próprio benefício do ser humano. Deixou com Moisés passou para o povo, o rei recebia uma lei, como se fosse assim, uma lei portátil, lá na sua cabeceira, para que ele lesse todos os dias, para que ele nunca se afastasse da palavra, da vontade de Deus. Mas Saul queria fazer a sua vontade, o seu próprio caminho. E chegou um momento aqui em que ele queria saber realmente se ele guerreava contra os filisteus ou não. E aí, irmãos, o que aconteceu? Deus não falou nada. Por quê? Porque antes já Deus havia encerrado a sua comunicação com Saul pela sua desobediência. Olha só o que Saul decidiu fazer. No versículo 6 ele diz assim: consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por urim, nem por profetas. Então disse Saul aos seus servos: apontai-lhe uma mulher que seja médium, para que ele encontre com ela e a consulte. Disseram-lhe os seus servos: há uma mulher em Endor que é médium. Saul então disfarçou-se, vestiu com outras roupas e se foi, e com ele 2 homens. E de noite chegaram a mulher e lhe disse: peço-te que me adivinhes pela necromancia e me faças subir aquele que eu te disser. Então, Saul, como ele viu que Deus não havia respondido pelos profetas, nem por sonhos e nem por urim e tumim, isso aqui era uma maneira de Deus responder aos profetas, aos reis. Eram 2 discos que o profeta, o sacerdote tinha na sua roupa, e em momentos de grande dúvida ele lançava os 2 discos, e em cada lado daquele disco tinha uma palavra, urim, e no outro lado tinha tumim, e dependendo da posição que caísse, aí Deus ia dizer sim ou não, certo? Só que toda vez que era lançado esses discos, no caso aqui de Saul, a resposta era sem resposta, não era nem sim nem não. Os discos tinham que vir urim, urim ou tumim, tumim, mas toda vez que eram lançados os discos caía diferente, caía a palavra urim e outra palavra tumim, e isso significava sem resposta. Então o que aconteceu? Saul ele entrou em desespero e partiu então para fazer uma coisa que Deus abominava, era consultar os mortos. Então essa mulher, ela era uma mulher feiticeira, ela consultava mortos, ela fazia subir pessoas que já haviam morrido, e Deus havia dito já desde Moisés, e isso era abominação para o Senhor. E todo homem que fizesse isso, ele tinha que ser apartado do povo, tinha mesmo até que muitas vezes ser condenado à morte. Deus condenou essa prática já há muito tempo atrás. E aí o próprio rei de Israel, em desespero, resolveu saber a vontade de Deus através desse meio. Então me diga, você acha que Deus ia responder Saul através de consulta dos mortos? Deus estava dizendo através do sacerdote, sem resposta, sem resposta. Você acha que Deus ia falar através de uma feiticeira para ele? Ele chegou lá com aquela mulher e disse assim: olha, Samuel já é morto, eu quero que você faça subir Samuel dentre os mortos, para eu saber a vontade de Deus. Então, irmãos, como é que
Deus ia falar com Saul dessa maneira? De maneira nenhuma, de forma alguma. Logicamente, pelo bom senso, Deus ia continuar calado e não ia falar com Saul. Muito menos através desse gesto aqui, dessa atitude, Saul iria descobrir a vontade de Deus. Irmãos, muitas vezes você acha que a vontade de Deus é uma coisa assim sobrenatural, uma coisa espiritual. Você muitas vezes vai dizer assim: eu não sei o que Deus quer, mas amanhã, se o motorista do ônibus parar para mim no primeiro sinal, então é sim. Você vai criar um sinal. Se aquele homem olhar para mim, nunca olhou, mas se naquele dia ele olhar para mim, então Deus está querendo que eu vá, que eu faça, que eu diga sim, que eu diga não. Então você diz: eu vou abrir a Bíblia, eu vou fechar minha Bíblia, aí você vai fazer assim, é agora. Aí você abre, e no texto que der, aí você vai tentar entender que essa é a vontade de Deus, não é pela sorte. Outros vão fazer assim, né? Sonhos, vão dormir. Aí daquele sonho você vai exigir que Deus fale. Aí de repente você sonha com uma flor, de repente você sonha com uma cobra. Aí você talvez diga: olha, é traição. Toma cuidado. De repente você vai descobrir um sinal, vai buscar um sinal sobrenatural. Então eu digo a você: tome cuidado com essas coisas, porque geralmente Deus não fala através disso. A maior porta para se descobrir a vontade de Deus, essa que você está querendo saber, é através desse livro aqui, que se chama Bíblia. E não é dessa forma, como se ele fosse um livro mágico. Você abre e lê, né? Dentro da sua leitura, dentro do seu conhecimento, a Bíblia diz que o Espírito Santo ele nos fala a palavra de Deus, a vontade de Deus. Então é dentro do seu dia a dia com o Senhor, você vai descobrir o que Ele quer para você. Então, irmãos, às vezes não precisa Deus falar através de um anjo. Deus não precisa fazer um evento cósmico para mostrar o que Ele quer para você. Basta você parar e pensar: será que isso realmente é bom para mim? Será que isso está certo? Uma vez um homem, ele ficou numa dúvida. Olha só a dúvida dele: será que eu traio a minha mulher ou não? Saber isso. Será que seria da vontade de Deus eu trair a minha esposa ou não? Ele ficou pensando: olha, eu não estou feliz no meu casamento. Deus quer a minha felicidade. Deus deseja que todos sejam felizes. Eu não estou feliz. Eu descobri uma mulher maravilhosa. Essa mulher me faz feliz. Então, será que Deus não quer que eu vá e fique com essa mulher? Olha só o raciocínio. Ele chegou até esse ponto. Ele ficou pensando: será que é ou não da vontade de Deus? Será que em nenhum momento Deus permitiria isso? Vai ser bom para mim. Eu vou ficar feliz, vou ficar bem na minha vida. Então, você tem que usar o bom senso. Será que é uma saída? O adultério? A Bíblia diz que quem adultera faz mal a si mesmo. Certo? Então eu quero contar essa história e dizer para você: às vezes você está querendo saber uma coisa que pode ser resolvida simplesmente pelo bom senso. Certo? Eu vou parar, vou refletir. O que o bom senso me diz nessa circunstância? Não vou fazer isso. Eu posso ou não fazer essa compra? Será que Deus quer que eu faça ou não essa compra? Eu ganho R$1.000. Eu vou pagar uma parcela de 700. Será que Deus quer ou não isso? Então eu vou orar, vou ler a Bíblia. Será que você precisa orar e ler a Bíblia para saber essa resposta? No caso do começo. Então, Saul, ele jamais podia pegar esse caminho na vida dele para saber a vontade de Deus. Deus não falava com ele e muito menos naquela situação iria falar. Outro ponto importante aqui, irmãos: a vontade de Deus, ela sempre vai de fato estar fundamentada na Bíblia e vai ser boa para você. Ela não vai trazer um prejuízo não vai trazer um prejuízo para
você, certo? E nem vai ser contrário ao que Deus está escrevendo aqui na Bíblia. Nunca, jamais. Então você vai entender, se Deus, esse prejuízo que eu falo é da sua fé, isso é um prejuízo daquilo que você acredita, vai trazer talvez um mal para você, para a sua família. Então você vai refletir, Deus, será que isso que eu estou querendo tem a ver com a Bíblia? Tem a ver com a palavra de Deus? Será que é isso mesmo que Deus quer para mim? Às vezes você tem que, muitas vezes, entrar por um vale profundo. Realmente a vontade de Deus é que você sofra, que você amadureça em alguns aspectos, mas nunca é para destruir você, para fazer o mal contra você. Deus sempre desejou a paz, a bênção para a sua vida. O plano de Deus sempre foi esse para nós. Então, a vontade de Deus para o povo de Israel era que fosse uma nação livre, vitoriosa em tudo que fosse fazer, mas com aquele rei agindo daquela maneira, Deus não queria nunca que a nação de Israel fosse controlada, dirigida por um rei daquela espécie ali, de acordo com Saul, que era desesperado, que não era paciente, que não se submetia à vontade de Deus. Um outro ponto importante aqui, irmãos, nessa palavra, às vezes você ora, às vezes você está bem com Deus, e você quer saber realmente algo difícil, você já leu a Bíblia, é algo assim complicado, você não sabe que decisão tomar na sua vida, você já colocou assim, os benefícios, você já pesou, né, os contras, os prós, tudo direitinho, e você ainda assim não consegue entender. Você já pediu conselhos, já pediu orientações, e é possível que você chegue num ponto que você realmente não saiba o que fazer. Então, já também na minha vida, no momento da minha vida, eu passei por esse momento assim difícil, de não saber realmente o que Deus quer. E aí vai ser nessa hora que você vai ter que reunir tudo que você conhece, e você vai ter mesmo que tomar uma decisão, baseada em tudo que você conhece sobre Deus, a vida cristã, da palavra de Deus, aquilo que foi lhe falado, do bom senso, e você precisa tomar uma atitude. Então, Saul, ele tinha que tomar a atitude de se submeter àquela circunstância. Deus, ele se afastou de mim, pelo meu próprio erro, pelos meus problemas, pelo meu pecado, e eu tenho que agora me submeter a isso, vou fazer o que eu acho que eu tenho que fazer como rei, cumprir meu papel e vou seguir. E aí, irmãos, Deus iria estar com ele ali naquele momento, mas ele se afastou, ele foi buscar outros meios para descobrir a vontade de Deus. Eu quero dizer o seguinte: talvez você esteja passando um momento como esse, sem saber bem o que deve fazer. Nunca tome uma decisão contrária ao que diz a Bíblia, como por exemplo, se mentir, roubar, adulterar, e contra aquilo que você entende que é a palavra de Deus. Deus nunca vai lhe colocar contra Ele mesmo. Se de repente você está entendendo que tem que fazer alguma coisa que é contra aquilo que você entende mesmo que é o caminho do crente, não faça. Possivelmente isso aí não é o que Deus quer para você. Existe uma vontade que Deus tem, que é para todos nós, está escrito aqui na Bíblia, os mandamentos do Senhor, o caminho do Senhor. Você tem que perdoar as pessoas, você tem que amar as pessoas, você tem que tomar uma atitude mesmo de ser servo de Deus, de se submeter ao que Ele deseja para você, mas nem sempre algo vem tão claro assim. Então existem coisas que são particulares na sua vida, você não pode querer de Deus assim algo sobrenatural, uma coisa que é só no âmbito espiritual. Às vezes são coisas simples, no cotidiano Deus vai falar com você. Deus não vai estipular um meio, vou falar com você só através disso. Não, Deus vai falar com você dentro do relacionamento que você tem com Ele. Isso foi o que aconteceu aqui com Saul. Saul rompeu o relacionamento com Deus. Ele rompeu. E aí ficava muito difícil ele ouvir e
conversar com Deus de novo. Havia sido cortado esse relacionamento. E às vezes o que está impedindo você de saber a vontade de Deus é o pecado. A Bíblia fala em Isaías que os nossos pecados se colocam entre nós e o nosso Deus. Nós não conseguimos ouvir o que Deus quer para nós por conta de muitos erros que nós temos cometido. Então você, quando a coisa ficar difícil, veja, será que você não está errando em alguma coisa? Você não está falhando em alguma coisa? Então você faça um exame, uma avaliação da sua vida, pense e se submeta a Deus, se una a Ele, porque a vontade de Deus, veja bem, a vontade de Deus, ela é descoberta dentro de um relacionamento com Deus. Deus não vai se revelar a alguém que não acredita nele. Deus não vai revelar coisas especiais e particulares a alguém que não anda com Ele. Deus fala com quem está com Ele no dia a dia. Saul abandonou Deus, disse: olha, vou fazer o que eu quero, eu sou rei aqui, eu é que mando nesse negócio. E Deus deixou, então vá, siga o seu caminho. E quando ele quis saber a vontade de Deus, Deus também se calou. Então, se muitas vezes nós não estamos conseguindo ouvir o que Deus quer para nós, é possível que seja alguma coisa assim do seu relacionamento com Ele. Você abandonou Deus, você está seguindo o seu caminho, fazendo a sua vontade. E quando a situação ficou difícil, aí você recorreu a Deus. E é difícil saber o que Deus quer quando nós estamos longe dele. Então, Saul, ele precisava se aproximar de Deus. E o problema dele se concretizou com essa atitude. Ele andava afastado de Deus, e na hora que ele precisou de Deus, ao invés de ele se voltar para Deus, ele se afastou logo de uma vez. Foi consultar uma feiticeira, cartomante, alguma coisa assim. Naquela hora a mulher fez aquela magia, subiu alguém lá, falou com ele, e foi uma coisa horrível, porque ele acreditou que aquele ser que apareceu ali era Samuel de verdade. Ele acreditou e aí se envolveu cada vez mais nesse problema, e foi o fim de Saul. Então a vontade de Deus, ela é baseada em muito que é o bom senso. Muito do bom senso está ali também a vontade de Deus. Certo? Em segundo lugar, o que Deus quer para você de verdade é bom, é perfeito, é agradável. Não vai prejudicar ninguém. Outro ponto, tudo que Deus quer para você, Ele vai falar dentro de um relacionamento com Ele. Deus fala com quem anda com Ele, está do lado dele, o ama, deseja realmente saber o que Ele quer. E por último eu pergunto a você, se você souber o que Deus quer, você vai fazer de verdade? Se Deus disser para você, faça isso, é isso que eu quero, essa situação, você vai fazer de verdade? Então, irmãos, Deus falou muito a vontade dele para muitas pessoas aqui na Bíblia. Muita gente disse: eu não vou fazer. Descobriu a vontade de Deus e não fez. Viu Jesus operando milagres, mas não acreditou. Então quero saber se você está disposto mesmo a obedecer a voz do Senhor. Quando você descobrir o que é, você está disposto a obedecer? Se de repente você está vivendo um relacionamento impróprio, ilegal, esse relacionamento está prejudicando você, você está querendo saber, meu Deus, será que eu continuo tendo um relacionamento com essa pessoa? Pode ser uma amizade, pode ser um namoro, pode ser um relacionamento com um homem casado, com uma mulher casada. E de repente você está ainda querendo saber se Deus, o que Deus quer para mim nessa situação. Esse meu amigo está me prejudicando. Toda vez que eu estou com ele, eu abandono a minha família, eu abandono as pessoas que eu amo, eu entro em vício, eu faço coisas que eu me arrependo depois. Será que Deus quer que eu me afaste desse relacionamento? Se Deus disser para você: olha, eu quero que você se afaste, largue essa pessoa agora, você está disposto a obedecer? Sai de onde você está, vá para agora esse caminho.
Deus falar para você, você está disposto a obedecer? Então, será que vai adiantar Deus dizer o que Ele quer para você? O que vai mudar? Por isso que a vontade de Deus está ligada ao relacionamento com Ele. Eu quero que você agora, em nome de Jesus, você abaixe a sua cabeça, você vai orar, você vai perguntar: Senhor, o que o Senhor quer para mim? Qual o desejo do Senhor para a minha vida? Você coloca, seja um relacionamento, seja uma circunstância, talvez algo que está preocupando você, você tem que tomar uma decisão e você está sem saber que direção tomar. Você tem que reatar o seu relacionamento com Jesus, voltar para Ele e dizer: Senhor, eu quero saber, eu estou disposto a obedecer. De repente Deus vai dizer: perdoe, fale a verdade, corte logo esse mal pela raiz, jogue fora isso. Uma ilustração que Jesus contou no Evangelho de Mateus, talvez ele diga: corte o seu olho, corte o seu braço, significando, faça o sacrifício. Talvez Jesus está querendo algo muito importante, que você gosta muito, Ele está pedindo que você entregue isso, está lhe dando prazer, está lhe dando satisfação, você está gostando demais disso, mas talvez a vontade de Deus seja que você entregue, abandone. Você está disposto a entregar isso? Você realmente está querendo fazer a vontade de Deus? Talvez o que Deus quer você não goste. Eu quero nessa hora que você considere o seu relacionamento com Jesus Cristo e diga de verdade: Senhor, seja feita a tua vontade na minha vida, me mostre, me fale, eu vou realizar, seja o que for, eu estou disposto a obedecer. A vontade de Deus, ela é falada para alguém obediente, disposto a se curvar diante de Deus, a se arrepender dos seus pecados, a se render diante dele. Você está disposto mesmo a obedecer ao Senhor? Você vai dizer assim também aí, silenciosamente: eu não quero ser como Saul, eu não vou usar as armas deste mundo para descobrir a tua vontade, meu Deus. Eu vou ser paciente, eu vou esperar, eu vou cumprir aquilo que está escrito na Bíblia, eu vou agir com bom senso, eu vou consultar pessoas mais experientes, eu vou orar, continuar lendo a minha Bíblia, porque eu sei que tu és um Deus que fala, tu és um Deus que ouve, tu és um Deus que intervém. E a pessoa mais interessada em saber o que Deus quer para você é Ele mesmo, porque foi Ele que lhe formou. E de verdade Deus quer aquilo que é bom, aquilo que é perfeito, aquilo que é agradável a você. Como um pai que ama muito o seu filho, ele deseja ver o seu filho bem, realizado. Eu digo a você, em nome de Jesus, muito daquilo que Deus quer para você é aquilo que realmente você está procurando. Vamos orar agora em nome de Jesus. Ó Deus, nosso Pai, nós queremos saber a tua vontade, porque ela é importante para nós. Queremos ser como Jesus, o teu filho, que diz: seja feita a tua vontade e não a minha. Eu vou por esse caminho, eu vou ter que entregar isso, ter que fazer isso, porque é o que o Senhor quer para mim. Eu sei que é o melhor para mim. Deus, nós queremos, Pai, agir dessa forma. Nós queremos, meu Deus, ter a tua vontade como nosso maior alvo. Nos ajuda, meu Deus, a descobrir esse caminho, porque sabemos, Pai, que o que o Senhor quer para nós é bom, é perfeito, é agradável. Eu oro nesta hora, Senhor, cada pessoa que está aqui, para que cada um descubra o que o Senhor quer, o que o Senhor deseja, em cada detalhe da nossa vida. A minha oração, Senhor, no nome de Jesus Cristo. Amém.